Boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre permutação. Na aula de hoje iremos falar sobre a permutação composta. Se você ainda não viu o vídeo anterior, falamos sobre a permutação simples, tudo bem? E aqui vamos começar falando que a permutação é a troca de elementos de uma posição de elementos que se repetem. Tudo bem? Diferentemente da simples, que os elementos não se repetiam, aqui na permutação composta, os elementos repetem. É um evento também composto de duas etapas ou mais, sucessivas e dependentes, ou seja, os eventos 2, 3 dependem sempre dos seus eventos anteriores. E a ordem aqui também será importante, tudo bem? A possibilidade do evento ocorrer é calculado pelo produto sucessivo decrescente das possibilidades de cada evento, assim como a permutação simples, tá? É o mesmo cálculo da permutação simples, porém aqui a gente faz também a eliminação das repetições. Nós vamos eliminar o que for repetido. E aqui, como a permutação simples, que é a característica principal da permutação, é que os elementos de um grupo têm que ser iguais às posições que serão trocados. Então, se eu tiver 3 elementos, eu tenho que trocar eles por 3 posições, tudo bem? Essa é a característica principal da permutação, a igualdade de elementos com a posição. Então, vamos para o primeiro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a palavra arara, tudo bem? Podemos ter exemplo de permutação composta também com números, assim como eu expliquei na permutação simples com números, mas também podemos ter situações na análise combinatória que nós vamos trabalhar com palavras, tudo bem? E aí que nós chamamos de anagramas. Então, existe esse cálculo feito também com as palavras, que são chamadas de anagramas na matemática da análise combinatória, tudo bem? Então, pensando que a palavra arara tem 5 letras, nós vamos trocá-las em 5 posições, porque estamos falando de permutação. E aqui a palavra arara existe a repetição da letra A, que são 3 letras que se repetem, e temos a repetição da letra R 2 vezes, tudo bem? Por isso que ela se torna uma permutação composta. Vamos supor que eu falasse da palavra gato, G-A-T-O. Nenhuma letra se repete, então seria um anagrama de uma permutação simples em que nós poderemos trocar, tudo bem? Então, pensando aqui, no primeiro quadradinho, no primeiro evento, se eu colocar a letra A, nos demais eventos, nos demais quadrados, eu posso pôr a letra R-A-R-A, formando a palavra arara, né? Como eu posso também fazer nos demais quadradinhos a troca do segundo e do terceiro evento, trocando o R com A, e aí eu tenho A-A-R-R-A. Da mesma forma, eu posso fazer a troca dos 2 últimos quadradinhos, dos 2 últimos eventos, ficando A-A-R-A-R, tudo bem? Agora, se eu pensar na letra A, se eu trocar o primeiro evento, o primeiro quadradinho com o segundo evento, que também é a letra A, se eu fizer essa troca, continua a palavra arara. Se eu pegar o primeiro com o último quadradinho e fizer a troca, continua a palavra arara. Se eu pegar o terceiro quadradinho e trocar com o último, também continua com a palavra arara. A mesma coisa acontece com a letra R. Se eu trocar o segundo quadradinho com o quarto quadradinho, continua a palavra arara. Então, são essas repetições, essas trocas que são consideradas trocas na análise combinatória, porém são trocas que me representam a mesma coisa, certo? Que elas fazem uma troca que não tem muito sentido, porque ela faz a mesma analogia, representa a mesma palavra. Então, são essas repetições que nós vamos ter que eliminar no anagrama ou numa contagem normal com números, tudo bem? E a mesma coisa vai acontecer se eu colocar a letra R ali, que vai ter momentos que também nessa troca, nessa permutação vai se repetir, tudo bem? Então, se eu pensar na letra A, podemos pensar para cada exemplo pelo princípio multiplicativo. Então, é olhar para cada evento, multiplicar esses eventos e ter que eliminar as repetições, tudo bem?
como também podemos fazer o princípio aditivo e ficar escrevendo letra por letra e fazendo essas trocas manualmente e depois somar a quantidade de repetições, tudo bem? Isso está bem explicadinho na permutação simples no vídeo anterior. Mas aqui eu já vou partir diretamente para a prática das fórmulas, tudo bem? Que no caso da permutação composta, nós temos essa fórmula. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Se você entendeu muito bem a fórmula da permutação simples, aqui a gente só ampliou um pouquinho mais da permutação composta. Então, o P continua representando o P de permutação, é só uma representação da letra P. O N continua sendo os elementos, que no caso ali, a palavra arara, os nossos elementos é o número 5, tudo bem? Então, ali no N fatorado, nós vamos colocar o número 5. Agora, nós temos umas letras a mais, que é o alfa, o beta e o gama, tudo bem? Que são essas letrinhas gregas que vocês estão vendo ali depois do PN, ou que está debaixo da fração, no denominador da fração. Quem são esses números? Porque ali vão estar representando números, tudo bem? São os números que se repetem, tá? Então, por mais que nós estamos falando de palavras, trabalhando com a palavra, elas podem ser representadas através de números. Então, por exemplo, no caso, a letra A, ela se repete em 3 vezes. Então, no caso ali, eu colocaria o número 3. E a letra R se repetindo 2 vezes, ok? Tem o alfa, o beta, é só uma representação, porque pode ter mais de uma, de 2, 3, 4, infinitas repetições, dependendo da palavra ou dos números que você estiver trabalhando, ok? Então, vamos colocar já na fórmula o nosso exemplo. Então, no lugar do N eu coloco 5, porque a palavra arara tem 5 letras, tudo bem? No lugar das letras gregas, eu vou pôr o 2, porque a letra R se repete 2 vezes, e 3, porque a letra A se repete 3 vezes. Eu só vou pôr a repetição. Vamos supor que a palavra fosse araraí, certo? Tivesse uma letra I junto. No lugar do P5, eu ia colocar P6, porque araraí tem uma letra a mais, são 6 letras. E no lugar ali da repetição, eu ainda permaneceria 2 e 3. Eu não ia precisar colocar o número 1, porque ela não se repete, tudo bem? Eu só coloco os números das letras que se repete ou a quantidade. É sempre ali a quantidade de vezes que repete aquele número ou a quantidade de vezes que repete aquela letra, ok? É quantidade. Então, substituindo na fórmula, o número de elementos vai ficar no numerador, que é as 5 letras da palavra arara fatorado. E embaixo eu tenho o 2 fatorado, que é da letra R, e o 3 fatorado da letra A, tudo bem? Se fosse araraí, né, voltando no nosso exemplo, a única mudança ali é que na parte de cima ia ficar 6 fatorados, e embaixo permaneceria 2 fatorado e 3 fatorado, porque a letra I não tem repetição, tá? Então, essa divisão é a divisão que faz a eliminação daquelas palavras que se repetem na hora da troca. Ok? Então, vamos fatorar aqui. A fatoração é multiplicar pelos números menores até o número 1, até chegar no número 1, certo? Então, eu peguei o 5, multipliquei pelo 4, 3, 2 e 1. Peguei o número 2, multipliquei pelo 2 e pelo 1. E peguei o número 3, multipliquei pelo 3, 2 e 1, certo? Como existe repetição nos números de cima e de baixo, eu posso já fazer a simplificação ali do 3, 2, 1, tanto em cima quanto embaixo, sempre pegando os maiores números para fazer a simplificação, tá? Porque no caso ali não compensaria eu simplificar só pelo 2 e pelo 1, certo? Se tem o número 3, porque aí eu teria que fazer uma multiplicação com o número maior. Então, a gente sempre vai simplificar com o maior número possível. E aí, sobrando só o 5 com 4 e o 2 com 1, tudo bem? 5 vezes 4, 20, e 2 vezes 1, 2. Fazendo a divisão de 20 por 2, porque a fração é divisão, né? Então, 20 dividido por 2 dá 10. Ou seja, na palavra arara, quantos anagramas podemos fazer? Ou seja, quantas trocas de posições acontecem em que essas trocas não representam a mesma palavra, representam palavras diferentes. Eu tenho 10 palavras, 10 anagramas
que são feitos com a palavra arara. Ok? Certinho? E para finalizar nesse conjunto da permutação, vamos pensar em quais lugares, quando utilizamos as permutações, ou que tipos de enunciados podemos ter com a permutação para ficar bem claro, tá? Então, lembrando que a permutação, o número de elementos, terá que ser igual à posição de troca. Então, todo enunciado de questão ou de problema relacionado à vida sempre é a ideia de pegar o que eu tenho e trocar com a mesma posição dos elementos que eu tiver. Então, e que a ordem for importante dessa troca, tudo bem? Então, no caso do mundo da moda, nós podemos ter 3 figurinos e 3 modelos e fazer a troca desses figurinos com esses modelos. Vamos supor que 3 vestidos ou 3 macacões, que são peças únicas, né? E a troca entre elas, e que é importante essa troca. É importante que a modelo 1 vista os 3, a modelo 2 também vista os 3 e a terceira modelo vista também os 3 figurinos, em que a ordem que eles apareçam na propaganda, por exemplo, seja importante. Isso seria uma permutação. Também podemos pensar no mundo da moda, combinação entre cores, tá? Entre a combinação de cores, em que é importante fazer pelo ciclo cromático. Se você entende um pouquinho de moda, você sabe do que eu tô falando, tá? Mas vamos para outras áreas aí. Na área da tecnologia, quando nós fazemos a troca de programações ou de códigos de jogos, de sites e aplicativos e afim, tá? Existe às vezes quando acontece algum erro, né, que precisa fazer alguma troca de posição para poder reajustar, isso também poderia ser considerado uma permutação. Assim também quando esquecemos a senha do banco ou do celular, como os vimos no exemplo da permutação simples, também é uma forma de permutação no nosso dia a dia. Além de uma rotação de uma foto, tá? Se nós pensarmos na tecnologia que uma foto digital, ela pode ser formada por uma matriz, que foi nosso conteúdo do segundo bimestre, são números, né, que digitalmente se transformam em cores. A partir do momento em que eu rotaciono essa imagem, essas posições elas são trocadas, e essa troca de posição também é uma permutação, porque ela trocou pelas mesmas posições. Por exemplo, se for uma foto quadrada, se for uma foto retangular, já é outro caso, olha só. E em organizações gerais, né? Então vamos pensar aí, se tiver uma cômoda com 5 gavetas e resolver trocar a gaveta de baixo com a gaveta de cima, isso é uma permutação, porque é uma troca de 5 gavetas por 5 posições que a cômoda oferece, ok? Desenhos coreográficos, então, para aqueles que fazem dança, né? Se eu tiver 5 bailarinos, 5 dançarinos, eu posso fazer a troca de 5 desenhos geométricos, né? Na coreografia. E nos próprios anagramas, como vimos no exemplo de hoje. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e bons estudos!